Acho que então já acho que podemos começar. Boa tarde a quem está a seguir-nos. Acho que isto está a passar no Zoom e no canal do YouTube do Generation. Vamos ter aqui uma conversa à volta das conjugações entre o cinema e a música. Eu provavelmente vou tentar esticar a coisa mais para uma ideia de música como banda sonora de um filme, mas a conversa não parará aí e, portanto, estará aberta também a outras opções estéticas em que a imagem é secundarizada relativamente à música, por exemplo. O meu grande interesse quando se fala nesta conjugação, e foi aqui que eu, nas estruturas onde trabalho, nomeadamente a Casa das Artes de Famalicão e no Cineclube de Joana, trabalhei, foi essa ideia de dar a ver filmes da história do cinema com uma nova banda sonora, que é um daqueles truques de forma a pormos um público mais vasto a ver filmes que de outra forma eles não teriam acesso ou em princípio não iriam ver, muito menos em espaço público, num cinema ou num teatro municipal. Uma das coisas que nem sempre pensámos nisso, mas o cinema, quando chegou a meio dos anos 20 e até a introdução do sonoro no final da década de 20 e início da década de 30, atingiu a sua primeira idade de ouro nessa altura. O cinema já tinha 20, 25 anos de produção e já tinha uma sofisticação muito grande, e foram feitos grandes filmes nesse período, tanto nos Estados Unidos da América como na Europa e noutros locais, mas principalmente aqui. E da Europa, primeiro da Alemanha por causa do nazismo, mas depois, mais para a frente, outros países, foram grande parte desses cineastas do mundo que fizeram a base criativa da Hollywood clássica, já no sonoro. Grande parte das experiências em que convidamos músicos e bandas de várias formas musicais para musicarem esses filmes foi com esse intuito de dar a ver filmes importantes, filmes que depois, quando falamos com o público, as pessoas ficam surpreendidas quanto à sua modernidade. Aconteceu várias vezes filmes produzidos no final da década de 20 que as pessoas veem-nos, e estamos a falar de público comum, não propriamente um público tão cinéfilo, e ficam admiradas com a modernidade desses objetos. Portanto, só prova a pertinência desse truque, não é? A assertividade desse truque de colocar uma nova banda sonora a um filme que muitas vezes tem 90 anos ou mais. Essa foi uma pequena introdução que eu acho que pode motivar uma parte da conversa, mas não quero esgotar esse assunto nesta deriva, e vou apresentar desde já os participantes. A Ana Deus, que se apresenta como cantora, achei curioso e que tem uma passagem por bandas emblemáticas como os Band, os Três Tristes Tigres, uma das minhas bandas portuguesas favoritas. Os seus projetos a solo, mesmo o Osso Vaidoso também com o Alexandre Soares, e que tem também trabalho nas bandas onde participou e a solo, nesta relação com as imagens em movimento. Temos também connosco o Fernando José Pereira, que além de um percurso académico nas Belas Artes, também tem trabalho nesta relação entre cinema e música, inclusivamente na manhã de hoje apresentou com os seus Arvol uma nova banda sonora do Gabinete do Dr. Caligari, um filme que lá está, encaixa nesta pequena introdução que eu estava a dizer, não é? Um daqueles filmes que, visto agora, continua a parecer novo, não é? Portanto, a primeira pergunta que eu vos lançava é, perante um convite ou perante uma iniciativa vossa de um novo encontro com um filme, como é que vocês se posicionam relativamente ao objeto
que tipo de investigação é que fazem relativamente ao filme? Se ficam muito condicionados pela banda sonora original desse filme, como é que vocês se relacionam? Como é que vocês se deitam com esse filme para chegarem a uma nova banda sonora? Queres começar, Ana? Posso começar? Peço desculpa já pela banda sonora que vai aqui no meu prédio, que são obras e alguém a fazer buracos na parede, espero que não deem cabo da internet, entretanto. E o único, eu já musiquei alguns filmes, pouquinhos, mas posso-me reportar à Liberdade do Alexander Medvedkin, que é um filme dos anos 30, de um realizador russo, e que não quis ouvir. É porque os filmes, quando andas à procura na net, já encontras várias bandas sonoras, não é? Já encontras variadíssimas. Além da original, pronto, variadas. E eu tentei nunca ouvir nenhuma. E depois, como não toco nada, eu pura e simplesmente coleciono sons, aglutino, somo, colo, corto e coso. Opto pela grande liberdade de quem não sabe fazer, de quem não toca um instrumento e pode ir buscar várias fontes. Portanto, o que eu fiz foi isso e misturar épocas também. Mas o Liberdade é um filme bastante particular porque é cómico, meio cómico, meio... Tem essa modernidade que tu falas que os filmes tão antigos muitas vezes têm. E ao mesmo tempo tem um lado um bocadinho de Charlot, de desastre, dos desastres de alguém que está sempre a cair e a levantar, e é a vida de um camponês na Rússia, antes e depois da Revolução. E o que eu fiz foi, claro que li sobre o Medvedkin, foi, aliás, um dos pioneiros. Ele tinha um método muito engraçado de trabalhar, que ele fazia filmes publicitários, filmes de propaganda política para a altura, e pós-revolução, e usava um comboio em que atravessava a Rússia, e usava um comboio como estúdio também. Era lá que ele cortava e editava nesse comboio, além de percorrer o país e fazer filmes. Portanto, ele também fazia a própria edição, montagem e tudo dentro do próprio comboio. E pronto, além de ver algumas coisas, de ver o documentário que o Chris Marker fez sobre ele e essas coisas, pesquisar um bocadinho, também porque gosto, porque depois embrenho-me um bocado na coisa. Depois foi a liberdade do que é que aquilo me ia sugerindo, e misturei, além de sons, não é? A ir à busca de sons, como algumas versões de canções que se adequavam a determinada cena, que eu achava que ficava bem. E depois experimento, colo, tiro, meto e tiro, até eu achar que fica bem, porque e para isso tenho muita paciência, sou uma pessoa muito paciente, e enquanto não ficar bem não descanso, também é um bocado disso. Outra coisa foi convidei para trabalhar comigo nesse filme uma colega chamada Diana Combo, que fazia um trabalho muito interessante que ela fazia na altura, que era as sessões que ela fazia eram de escolha de discos, e os discos, os temas que ela passava, normalmente eram sempre vinis, eram muito... pareceram-me que seria a pessoa ideal para criar um ambiente entre cenas, ou seja, eu ilustrava mais ou menos as cenas com pedacinhos de músicas. Eu misturei os Mineiros de Aljustrel, por exemplo, com o coro dos Mineiros de Aljustrel, numa cena que eu achei que ficava particularmente bem com os coros russos, de umas senhoras a cantar. Portanto, tive essa liberdade no filme, a liberdade. E é um bocadinho aquilo que eu gosto de fazer, é insistir, estudar sobre o filme e sobre o realizador, insistir e só descansar quando acho que ficou bem. Só um comentário que te pedia, que eu tinha ideia que o filme se chamava A Felicidade.
É a felicidade, não é a É a liberdade, felicidade, desculpa. ok. A liberdade Oh, tomei eu, sim. É a Pois, felicidade. eu por acaso não vi o filme, mas li umas coisas, é assim um filme muito engajado politicamente, pelo que eu pude perceber. De Foste tu alguma que mais forma, mas também é crítico, também é um bocadinho crítico em relação à, à maneira como o camponês ficou ali entalado entre o imperialismo e o czar e o facto de ter que trabalhar que nem um mouro, entre a religião também que os explorava, e depois a parte em que ele tinha que partilhar a sua terra com todos, não é? Portanto, o filme não é assim, é engajado, mas também é bastante crítico. Eu acho que ele não toma. Eu Uhum. acho que o camponês ali está sempre tramado. Foste tu que tomaste a iniciativa de musicar o filme ou foi uma encomenda de alguém? Eu tive uma encomenda e uma sugestão, Uhum. e eu vi o filme e aceitei a sugestão. Uhum. Sim, Ok. a felicidade. Gostei imenso do filme. O filme tem coisas muito engraçadas, tem um cavalo às pintas, que depois há coisas que tu vês no cinema que te fazem lembrar o cavalo do Pipi das Meias Altas, por Uhum. exemplo. Uhum. Tem um cavalo Sim. que é exatamente igual ao cavalo do Pipi das Meias Altas. Uhum. Portanto, traz-te flashes Há coisas agora que reportam ao filme, portanto o filme também podia reportar a coisas de agora, também se podia relacionar com coisas de agora. Foi um bocado isso que me pareceu. Mas sim, enganei-me, era a felicidade, não era a liberdade. Não tem mal. Não, era só para se alguém fosse à procura do filme poder encontrá-lo Sim, mais, sim, mais claro, facilmente. claro, claro, claro. Fernando, a mesma questão, que se quiseres podes adaptá-la também já a esta última experiência, não é? Ou podes falar de outras, não é? Relativamente a este último, então, tenho um background enorme desse período dessa Alemanha, não é? Já na ascensão do nazismo, que falávamos há bocado. eh, Sim, mas, curiosamente, e um pouco dando continuidade ao que a Ana estava a falar, um dos primeiros filmes que me interessou muito, e acho que foi a primeira vez que eu vi um cineconcerto, foi com o Homem da Câmara de Filmar, do Vertov, que deixou em aberto essa hipótese, e isso agrada-me imenso nessa fase do cinema mudo, os cineastas deixarem em aberto a possibilidade de o som poder ser trazido para cá. E quando eu digo trazido para cá, digo sem ser de uma forma inocente, porque aquilo que tu referias dos filmes parecerem que têm uma certa modernidade, às vezes tem a ver exatamente com isso, com o facto de dos sons que o acompanham nas novas versões, os chegarem até nós, os chegarem até à nossa sensibilidade mais do nosso tempo. Eu entendo que, no caso que fizemos do Dr. Caligari, foi uma coisa minha, porque o filme é uma obsessão. Eu vi quando era estudante de Belas Artes e andei para aí um ano a pintar chaminés distorcidas no escola, portanto aquilo é daqueles filmes que me perseguem há anos. E o ano passado, para aí em março ou abril, por uma daquelas coincidências que às vezes acontecem, eu li em qualquer lado que o filme ia fazer 100 anos este ano. E como sou um bocadinho como a Ana Deus, que gosto de fazer tudo lentamente e com muito preciosismo e com muita paciência, comecei logo com o nosso trabalho, por aí por abril do ano passado, e acabamos já este ano, demorou mais de um ano a fazer a banda sonora, mas tem esse lado que eu acho que é muito importante, e que queria vincar, é que a banda sonora não é de todo ilustrativa do que lá se passa. A banda sonora faz parte de um todo, não é dissociada das imagens que estamos a ver, mas também não está lá para as ilustrar, não é? Quando vai alguém a correr, ouve-se uns passinhos, não, nada disso. Toda ela é absolutamente autónoma, embora faça uma coisa que eu acho que o som tem muito essa responsabilidade
no cinema e no vídeo e nas imagens de movimento em geral, que é de acentuar muitas vezes a intensidade da narrativa ou de retirar peso à narrativa. O som tem essa responsabilidade e muitas das vezes faz isso de uma forma brilhante. Agora, neste caso em particular, é um filme que é difícil retirar essa intensidade, é um filme muito intenso e, para além disto tudo, eu acho que continua super atual, mesmo em termos de conteúdo do próprio filme, não é? Loucos daqueles surgem com regularidade, é hoje um dado mais ou menos assente que ele estava a referir à ascensão do nazismo e à loucura do personagem principal, mas não precisamos de ir muito para trás no tempo para ver outras loucuras de outros personagens do género que, se pudessem, também fariam o mesmo. Portanto, é um filme que, apesar de fazer 100 anos este ano, envelheceu muito melhor do que alguns de há 2 anos atrás. Isso é brilhante. Investigaste, andaste atrás de saber coisas sobre a banda sonora original do filme, e isso influenciou-te de alguma forma? Procuraste alguma distância relativamente a isso? Sim, foi logo, pusemos logo de parte qualquer ligação a isso. É um filme que, por ser tão conhecido, tem imensas bandas sonoras, mas há daquilo que eu andei à procura, há um tom que me parece muito comum, que é aquele toque de transformação de uma banda sonora numa coisa hollywoodesca. Com orquestras e com coisas desse género, que me parece que fragiliza o filme, porque ele não precisa disso para nada. Assim que me tenha agradado, há uma versão que me agradou bastante, que é do John Zorn, que foi aquela que me entusiasmou mais. Pois, há bocado de falar, muitas vezes existe essa ideia, essa ideia pré-concebida de que realmente a música, não só a música, também o som, está num filme para sublinhar, para andar como se fossem duas linhas paralelas, e o som tem só essa ideia de sustentáculo e de reforçar quer as imagens, quer a narrativa. Quando nós, até por essa ideia das linhas paralelas, nós sabemos que elas são duas linhas completamente autónomas, e os objetos mais interessantes são os que até usam o cinema muitas vezes contra a imagem, não é? Que é uma coisa que também não se pode fazer só em objetos mais experimentais, é que isso se pode fazer durante o filme todo, ou durante a obra toda, mas que pontualmente é algo que acrescenta às obras, não é? Essa ideia de quase como uma força contrária, não é? E de vincar bem que são duas linguagens diferentes, não é? Apesar de coexistirem no mesmo objeto, e a história do cinema está cheia de bons exemplos relativamente a isso. Para não sairmos já do Caligari, uma das coisas que te ia colocar, que uma das questões era, lembras-te de alguma solução em particular? Há bocado a Ana também se estava a referir a alguns exemplos relativamente a soluções em cenas, partes particulares do filme, em que, por exemplo, essa ideia política que se tem sobre o objeto, o que o objeto está a tentar transmitir, como é que isso influiu na solução da música para aquele fragmento em particular. Tu lembras-te, no caso do Dr. Caligari, que é um filme que tem esse peso todo político, quase de um oráculo, não é? daquele tempo, tu lembras-te de alguma solução em particular na banda sonora? Ou pode também não ter sido essa solução, não é? Ter sido uma banda sonora mais em continuidade e menos a sublinhar determinados aspectos. Tens algum exemplo que queiras vincar relativamente a isso? Quer dizer, o que nós quisemos fazer não tem a ver exatamente com uma lógica de algum detalhe, de um ou outro detalhe. Desde que o filme começa até que o filme acaba, a nossa intenção foi sempre não dar qualquer hipótese daquele filme ser entendido como uma coisa
de entretenimento, é algo que é mais do que isso. Portanto, a banda sonora é intensa, ainda antes do filme começar, na apresentação do genérico, já conduz a uma determinada lógica de experiência por parte do espectador, de que vai haver uma coisa que é dura, é uma coisa que não é para estar a comer pipocas e a beber Coca-Cola, é algo que é diferente. E neste caso o som, para além de toda aquela tipologia que nós conhecemos do expressionismo alemão, das próprias caras todas pintadas, os cenários todos distorcidos, tudo isso contribuiu para a construção de uma série de sons, também eles com muito grão, com muita sujidade, para que fosse assumido de forma absolutamente vital essa relação entre o som e a imagem. Eu acho que tu disseste aí uma coisa há bocado que eu enquanto docente de imagem e movimento, digo muito aos estudantes, é que o som é tão importante quanto a imagem, são duas linhas paralelas, como tu dizes, mas há muito esta tendência, então agora com todo o envolvimento digital que tem a edição do filme, há aquela coisa que o estudante faz que é muito simples, que é para a imagem edita imenso, tem montes de cortes, edição e não sei o quê, e depois põe uma música. E essa facilidade é uma coisa que a mim me irrita, não é? Porque é dizer assim, o som está aqui para decorar isto, está aqui para fazer assim uma espécie para isto não ficar vazio, quando às vezes perante uma situação dessas é preferível esse vazio do silêncio, é mais pesado do que uma musiquinha que está ali a tocar, ou então opta-se pelo que nós optamos, que é acompanhar toda essa distorção, toda essa sujidade, toda essa caracterização excessiva do filme numa banda sonora que, apesar de independente, acompanha essa dimensão de terror que envolve todo o filme, e que é um terror que ainda por cima não é um terror da ficção, sei lá, como nos filmes dos anos 70 americanos, é um terror de uma realidade que se estava a aproximar, e que aquilo é como tu disseste, é uma espécie de oráculo do que viria a acontecer. Só para sublinhar essa tua ideia, nota-se muito nos filmes de estudantes, realmente essa coisa da musiquinha a acompanhar o filme, e que ainda revela um problema tão grave quanto este, de desmerecer a importância do som, é essa ideia dos direitos de autor, por exemplo, da música, não é? As pessoas são capazes de produzir imagens, não é? E agora produzem-se, eu até sei que concordas comigo, que se produzem imagens em movimento a mais, não é? Se desbaratam as imagens, como se elas não valessem nada, mas ainda por cima se coloca uma música das quais as pessoas nem têm direitos de autoria, não é? Que menoriza completamente o lado do som, menoriza, e eu acho que acentua essa preguiça, não é? De ter que o trabalhar de alguma maneira, nem que seja através do silêncio. O silêncio é uma ótima forma, muitas vezes, de sublinhar coisas como tu dizias, e é muito bem, não é? Agora, para não nos acusarem de que nós que só olhamos para o cinema, para o canon e para musicar filmes mudos, não sei o quê, vamos então às tantas passar para o outro, ativar a bitola e passar para o outro lado. A Ana Deus, eu vi há uns anos, e até mostramos lá na Casa das Artes, um projeto que ela tinha que se chamava Colo, em que as imagens as imagens aqui faziam o papel que o som faz muitas vezes, que as imagens é que faziam essa base para o que se ficava por cima, que eram os sons que ela produzia. Queres-nos falar um pouco sobre esse projeto, Ana? Como é que ele apareceu, como é que ele foi construído? Pois as imagens e o som que elas tinham já naturalmente é que faziam a base do sonora daquilo que eu estava a fazer, ou seja, eu comecei por fazer montagem com sons, não é? Mas imagina, por acaso um dia fiz montagem de sons no único programa de edição que eu tinha no computador na altura, era um programa de vídeo,
Isto foi um acaso. Um programa de vídeo, então eu estava a fazer a edição, estava a tirar um bocadinho de som daqui, outro bocadinho, portanto, a roubar sons ao fim e ao cabo, pequenos cortes. E deixei ficar a imagem. E ao deixar ficar a imagem, portanto, acabava por criar um efeito engraçado, acelerar, desacelerar, cortar, meter coisas diferentes. Não sei se te lembras, eu tinha um grito da Odetta numa canção e ao mesmo tempo meti o Jimi Hendrix a tocar guitarra com ela e deixei as imagens dos dois. E assim com outros filmes, imagina um maestro e uma fulana na praia e o som que vinha com o vídeo dela e o som que vinha com o maestro. E comecei porque eu já tinha a mania de colecionar sons, então passei a colecionar sons com imagem. Portanto, estava a ver um filme qualquer, isso já era mania, estava a ver um filme qualquer, ou estava a ver uma cena de televisão ou qualquer coisa, imagina um engasganço, qualquer coisa, uma gaguez, qualquer coisa um distúrbio, um erro que me captava a atenção, eu colecionava de alguma maneira, ou ia à procura e depois fazia-me umas montagens rítmicas para dizer texto por cima. Portanto, acabava por ser uma forma de criar uma coisa que eu não controlo completamente, controlo um bocadinho, mas não controlo completamente. Monto o som e depois aparece a imagem colada. Portanto, foi um bocadinho ao contrário. Entretanto, continuei a trabalhar com a relação de imagem e som, mas ao contrário, ou seja, meter imagem, também se faz muito aquilo que o Fernando estava a dizer, que é pôr uma música, está uma música e o videoclipe é uma imagem qualquer lá por cima, sem grande montagem, não é? E eu comecei, entretanto, a fazer também para as minhas canções, porque eu gosto de fazer, no fundo é isso, eu gosto de fazer, ou seja, gosto muito de fazer, estar sempre a fazer coisas. E a partir do momento em que me apanhei com um programa de edição de vídeo na mão relativamente fácil e com essa pesquisa e com essa coisa toda e com esse gosto pela montagem, pela montagem de imagem, comecei a fazer também vídeos para as músicas que tenho. Portanto, de alguma forma, e nos Três Tristes Tigres também tenho já 2 vídeos que foram, estas últimas músicas, 2 vídeos que foram feitos por mim por paixão. E só descanso quando a coisa é uma espécie de um baile, digamos, não é? Só descanso quando a coisa casa bem, de alguma forma. E pode casar para mim, não casar para mais ninguém, mas para mim, como aquilo é meu. Pronto, não sei se Respondeste bem. Fernando, a mesma questão, eu ainda tenho aquelas imagens de Veneza na cabeça de outubro passado, e na altura já estava para te perguntar isto, que era no teu trabalho lá da tua banda, não é? Do Arvold, que é uma banda de música eletrónica, essencialmente, não é? Que trabalha nesse género. Aquelas imagens, tanto aquelas de Veneza como outras que vimos, o que é que nasceu primeiro ali? O que é que foram primeiro as imagens e depois a música? Como é que se trabalha essa relação também que a banda tem uma componente muito visual muito forte, não é? Como é que se faz esse balanço permanente entre a música que se produz, neste caso a música eletrónica, e aquelas imagens que estão ali sobrepostas àquela música? Eu partilho um bocadinho do que disse a Ana sobre o trabalho. Eu ando sempre a filmar ou a gravar ou a fazer o que quer que seja. E aqui há 2 anos, acho eu, tive uma oportunidade que eu achei que era única, que foi estar no Lido, em Veneza, em janeiro, com o Lido completamente deserto. E poder filmar sem ninguém, sem turistas, sem gente em fato de banho, como no verão, o sítio de um dos festivais que eu
até há bem pouco tempo gostava muito, agora já não gosto tanto, mas que é o Festival de Veneza. E fiquei com as imagens para mim. E depois há uma característica que a crítica nas reviews que nós vamos tendo ao longo destes anos, que se tem colocado sempre à nossa música, é que ela tem um caráter cinemático. E por ter esse caráter cinemático, eu gosto muito de lhe acrescentar imagens. E aquela música em particular tem assim um lado mais etéreo que me levou para uma espécie de viagem onírica a uma situação de a música conduzir às imagens que conduzem a um sítio onde se passam as imagens, que é um festival de cinema, mas dos quais tu só vês o edifício completamente fechado e não vês ninguém nas ruas e vês uma situação um bocadinho deceptiva, diria, relativamente àquilo que são as imagens. Do meu ponto de vista, e aqui um bocadinho como a Ana, aquilo a mim agrada-me, pode não agradar a mais ninguém, ou não ter este significado para mais ninguém, tem a ver com uma perspectiva que há vários anos que eu ando a estudar e às voltas disto, e que com uma coisa que tu disseste, há imagens a mais a circular, há gente a mais a fazer imagens e mostrar um vídeo em que se mostra exatamente a antítese daquilo que é conhecido nos telejornais e nas revistas de cinema, que é aquele glamour todo em torno do Festival de Cinema. Ali está todo ao contrário, porque só vês um prédio absolutamente encerrado. E esse outro lado, esse lado B das imagens do festival, interessou-me bastante. Agora, pá, eu, como estou sempre a fazer, tenho sempre uma base grande de dados, de imagens para as músicas que vamos fazendo. E já não é a primeira vez que todas as músicas dos discos têm o seu vídeo dedicado. Para além disso, temos arriscado também fazer filmes mesmo, pegar numa história e ao mesmo tempo desenvolver, aliás, nós somos três, um dos quais, um dos elementos, não tem nada a ver com a música, só está ligado à parte das imagens. E, sei lá, fizemos um filme sobre uma coisa que está muito esquecida e que é algo que me interessa bastante, que é esta questão da memória e da história. E sobre um caso de um guerrilheiro galego que foi um dos últimos exemplos no mundo inteiro a ser condenado à morte por garrote, que é um instrumento de tortura medieval que a Espanha trouxe até há bem pouco tempo, até os anos 70. E a coisa foi construída em simultâneo. Nós íamos fazendo parte da música, depois íamos vendo as imagens, como é que se adaptavam à música, como é que se... Inclusive nesse filme há uma coisa que é muito raro nós fazermos, mas que aí fizemos por respeito, inclusive, à história, que foi trazer imagens de documentários antigos sobre a Guerra Civil Espanhola e assim. Portanto, há todo um envolvimento que não tenho muita certeza de dizer o que é que vem antes do quê. Uma questão que também tinha para os dois, se vocês têm compositores que são uma referência para vocês. Compositores, neste caso, estava a pensar em bandas sonoras, mas pode não ser, pode ser também pessoas que trabalham esta dinâmica de som-imagem, também daquele modo que a Ana falava, como uma espécie de DJ ou VJ, como se diz, não é? Essa coisa de combinar as imagens, articular as imagens e os sons de uma forma que inventiva, não é? Se vocês têm algumas referências e se as querem partilhar connosco. Queres começar, Ana? Posso começar, quer dizer, eu ainda gosto e gostei bastante da forma como o Tarantino metia as músicas nos filmes dele, e tinha a ver com isso, a escolha de determinado
tema para determinada personagem ou para determinada situação e que ao mesmo tempo tinha a função de, não é desdramatizar, mas tirar aquele peso da violência, como no Pulp Fiction, não é? Que aquilo quase tornava e percebo agora que sou mais velhinha, que tenho mais, não é mais destino, mas tenho uma certa, eu tenho outra visão em relação à violência. A coisa parece-me às vezes um bocadinho perigosa a escolha das músicas. Sensível, vá. A coisa parece-me sensível. No entanto, continuo a gostar muito de coisas como, por exemplo, aquela série Utopia ou Euforia, séries. Agora vejo mais séries do que filmes, confesso, porque estou mais tempo em casa. Também. E também há filmes a passar em casa, mas pronto, tenho visto mais séries. E gosto da escolha das canções sem ser propriamente uma banda sonora, mas também gosto de bandas sonoras, como por exemplo é um dos meus filmes favoritos, que é o do There Will Be Blood, do Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson, sim. Que foi um dos músicos dos Radiohead, não me lembro do nome dele. Sim, é o guitarrista, sim. E que é uma banda sonora aflitiva e fabulosa que eu gosto muito, por exemplo, mas também gosto muito das bandas dos Western Spaghettis, que também tornavam aquela coisa tão feia, também a tornavam bonita, conseguiam tornar aquilo bonito. Morricone, não é? Sim. Pois o Tarantino é um bom exemplo. Quando estavas a falar dele, estava-me a lembrar, há uma cena aí e ele é um ótimo exemplo, mas não é por acaso que as bandas sonoras dele são sempre editadas e têm um largo êxito, além das bandas sonoras, essas edições terem, por exemplo, a edição, não sei se tu tens a banda sonora do Pulp Fiction, tem diálogos inclusivamente nessa banda sonora, na edição em CD, o que demonstra que ele é um mestre nesta relação entre o som e a imagem, porque a própria construção dos diálogos também está ligada à escolha das tais músicas que dialogam com o filme. Ele é muito cuidadoso ele tem um largo espólio. Com todo o texto. Os filmes do Tarantino têm conversas fabulosas. Ele tem imenso cuidado com todo o texto, por isso é natural. Mas não sabia que a banda sonora tinha partes de diálogo. Ele é um colecionador voraz de música, principalmente de música americana dos anos 50 e 60. Por exemplo, eu acho que o exemplo mais canónico do uso da banda sonora nos filmes dele é uma cena no Cães Danados, não sei se vocês se lembram, em que há um personagem que está a agredir o outro e acaba por lhe cortar a orelha, que ele depois fica lá ensanguentado, uma cena assim até muito shakespeariana. É de uma violência que termina num rio de sangue, não é? E a música que está a tocar é uma música dos anos 50, quase rockabilly, mas muito acelerada, e que está exatamente contra a cena, não é? E aquilo tem uma potência, esse uso, não é? Ele é um mestre realmente em fazer esses acordos e desacordos entre o som e a imagem. E sim, o Morricone é outro dos que tem uma impressionante. A gente vai ver o número de bandas sonoras e aquilo, de cada vez que se começa a ver um filme italiano, está lá o Morricone. A gente nem consegue perceber como é que ele tinha tempo para dar vazão a todo esse trabalho. Sim, já não conseguimos dissociar uma coisa da outra, não é? Cada vez que vemos, aquelas imagens já vêm coladas com a música, de tal forma que aquilo casou bem no nosso imaginário também. Sim, há filmes, esse é um bom exemplo do poder da banda sonora, porque, por exemplo, o Bom, o Mau e o Vilão, a banda sonora existiu antes das imagens, a banda sonora era ouvida no set durante a rodagem. Portanto, esse poder das imagens tem essa, e acho que aconteceu no Oeste também a mesma coisa. Mas isso o Sérgio Leone também sabia a toda, não é? Então já colocava isso por cima, não é? Dava-lhe esse... É engraçado, voltando um bocadinho a essa questão das imagens estarem relacionadas ou
ou em contraponto com a música, ao contrário. Há um filme que eu já tentei ver e que está, portanto, está agora na como é que se chama? Netflix ou HBO, nem sei. E que eu queria muito ver e que comecei a ver, e de tal forma o filme é de época e a banda sonora está tão construída sobre a época, o filme está a preto e branco, é um filme sobre o argumentista do Citizen Kane. Sim. Acho que se chama Mank. Mank, sim. É sobre o Sim, Mankiewicz. Mank. Sobre o Mankiewicz. E eu que queria tanto ver aquele filme por causa do Gary Oldman e por causa do Citizen Kane e a coisa toda, emperrei por causa da banda sonora. A banda sonora é muito da época, entendes? A banda sonora é muito da época e pareceu-me dose tripla e ainda não consegui desligar e ver o filme. Portanto, de tal forma aquilo me atrapalhou, mas pode ter sido naquele dia e eu tentarei outra vez, porque entretanto toda a gente diz maravilhas do filme. Não sei se já viste. Não, por acaso não. Eu sou pouco cliente dessa plataforma. Eu só lá vou em casos de estrita necessidade. Prefiro voltar a ver o Citizen Kane, honestamente. E os outros Orson Welles. Mas essa é outra história, essa é outra conversa. Não, mas é um filme que eu quero ver, até por eu gosto muito desses filmes que revisitam a própria história do cinema e tudo. E pelo ator, que é um belíssimo ator. Sim, é ótimo. Há dias falava com um amigo sobre esse filme e chegámos à conclusão que ele é o melhor ator a fazer bonecos, que é o que ele faz lá. Portanto, não há melhor do que o Gary Oldman. Mas fez o Drácula do Coppola, gosto portanto, muito. Só por isso é fabuloso. Gosto muito, gosto. É grande banda sonora, curiosamente, lá de um polaco que eu não me lembro do nome. Uma banda sonora incrível desse filme. Também, mas nesse filme eu acho que o que ofuscou quase tudo foi o guarda-roupa e a caracterização. Sim. Não é? A parte plástica, nesse caso, foi, acho que ofuscou quase tudo, é fantástico. Até o Keanu Reeves consegue ser bom nesse filme, mostra que o filme é notável. E tu, Fernando, compositores de referência? Bem diferentes das da Ana. Curiosamente, por exemplo, há um cineasta que para mim é assim dos maiores cineastas que eu conheço e que gosto, que é aquele cineasta grego Theo Angelopoulos. Fiquei primeiro à música da Eleni Karandrou e foi a música que me levou ao cinema. Porque quando ouvi a primeira vez a música do Passo Suspenso da Cegonha, é uma música de uma tristeza tal que eu disse, eu tenho que ver este filme porque esta música já me diz metade do filme. E quando vi o filme provei que de facto é um filme magnífico e tornei-me um fã incondicional. Infelizmente, como sabemos, aconteceu-lhe uma daquelas coisas que não devia acontecer, não é? Ser atropelado por um polícia em plena investigação para um filme. Morreu dentro do cinema, não é? Exatamente. E ainda tinha filmes para fazer. Acho que nem sequer chegou a acabar a trilogia que se tinha proposto fazer, que era o filme final. Portanto, o Theo Angelopoulos interessa-me muito a relação que ele tem com a música, como outros autores, como por exemplo o Béla Tarr, que são autores do cinema que têm uma certa fidelidade aos músicos com quem trabalham. Não me lembro agora o nome do músico que trabalha com o Béla Tarr, mas porque é húngaro e é sempre difícil a gente dizer esses nomes. Aliás, soube aqui há uns tempos por um húngaro que nós dizemos todos mal Béla Tarr, porque o homem chama-se Thor Vila em húngaro e nunca lá chegaríamos. Mas e depois há outros personagens, outros realizadores que me interessam bastante pelas escolhas que fazem, que são escolhas que a mim me agradam muito. Desde logo o Stanley Kubrick, que ainda por cima faz coisas que me impressionam muito. Vou-vos dar dois exemplos. A música do Ligeti para o 2001 Odisseia no Espaço só se encontra na banda sonora do 2001 Odisseia no Espaço, aquela que é interpretada no filme. O mesmo acontece com a música Risercata, que é tocada para o Eyes Wide Shut.
eu andei à procura dos discos, gosto muito da música, mas com aquela cadência, com aquele peso, foi feita para a banda sonora. E isso é interessante como as escolhas deles vão ao ponto de convencer os compositores a fazer a música que já tinham feito, mas uma versão própria para o filme. Depois, um caso que gosto muito e que não sei se é muito comum, este sei porque até há um documentário sobre o assunto, que é o caso do Dead Man, do Jim Jarmusch, e do que o Neil Young fez para ele, que estava a ver as imagens sem som e estava a sentir a fisicalidade daquelas imagens através dos sons da guitarra, que se sente bem como é que aquilo funcionou nele. Mais chegado cá, e uma vez que a Ana vê séries, eu gostei muito de uma série que deu ultimamente, que me arranjaram, porque eu não pertenço a essas plataformas, mas como gosto muito da música, cheguei lá, que é uma série que se chama Chernobyl, e que tem a música de uma violoncelista islandesa que se chama Hildur Guðnadóttir. E é uma música que é toda ela feita através de field recordings dentro de uma central nuclear. Portanto, que depois é muito trabalhada e que tem uma relação muito íntima com o que vemos nas imagens. Esqueci-me, estava aqui a tomar umas notas, esqueci-me de um cineasta que já gostei mais que o que gosto, mas que também tem este cuidado, como o Stanley Kubrick, de encontrar as músicas para os filmes dele, que é o Wim Wenders, sobretudo o Wim Wenders do Paris, Texas, como é que se chama aquele filme? Das Asas do Desejo, portanto, dessa época em que ele falava com as bandas e tinha sempre uma música que englobava o filme todo. Só queria dizer-vos uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, mas que é curiosa. Há um compositor alemão que se chama Hans Eisler, que é um compositor que teve que fugir ao nazismo porque pertencia ao Partido Comunista Alemão. E já era um compositor com algum nome na Alemanha e fugiu para os Estados Unidos e pensava que chegava lá e que era fácil para ele entrar na música, só que ia com o rótulo do comunista na testa, e quando chegou aos Estados Unidos a seguir à guerra, nós sabemos o que é que se começou a passar nos Estados Unidos. E acontece que ele esteve lá e não conseguiu fazer nem música nenhuma, nem banda sonora nenhuma, que era o que ele queria fazer. E há uma coisa muito interessante, porque ele tem uma fundação, que é as bandas sonoras alternativas que ele fez para o filme das Vinhas da Ira. E que vocês conhecem por certo, e é a parte, no filme original, é a parte que eu acho que é mais fraca, que é a banda sonora. E depois de se ouvir as bandas sonoras alternativas que o Hans Eisler fez para aquilo, percebe-se aquilo que eu no início dizia, é que o som é uma parte absolutamente integrante do que é o cinema como um todo. Sim, é verdade. Eu não sei se nós já expiramos o tempo da antena. Tinha a ideia que isto, o máximo, seria 1 hora de conversa. Eu tinha esgotado aqui as perguntas para vocês. Havia aqui uma coisa que eu deixei, que ia falar-vos também no início, mas que provavelmente vocês não terão grandes problemas relativamente a isso, que é, uma dada altura, já das primeiras bandas sonoras que nós apresentamos e que encomendamos, e eu era consideravelmente era mais novo e, portanto, um bocado mais crente e não questionava tanto as coisas que a gente estava aqui a fazer. Estava a falar com um amigo também programador, e estava todo entusiasmado. Temos não sei quantas pessoas a ver, acho que na altura foi o Nosferatu do Murnau. E então ele comentou qualquer coisa, dizendo: mas isso não, sabes que isso levanta alguns problemas éticos, não é? Essa ideia de mostrar um filme
usando, por exemplo, uma banda pop, pode ser mais ou menos mainstream. A pergunta dele era se aquilo não me colocava um conflito ético, não é? De estar ali a sobrepor umas imagens que até se poderiam apoderar do próprio filme, ou seja, que que não há dúvidas que o objeto se torna outro, não é? Agora a questão dele era que nós neste caso, estávamos a retirar peso ao próprio objeto, não é? ao objeto principal desse menu, que era o filme, e que ele seria engolido pelo filme. Vocês nunca sentiram esse conflito nesse trabalho que estão a fazer relativamente aos filmes? Nunca sentiram esse perigo disso acontecer? Eu não fiz assim tantos trabalhos quanto isso para sentir esse perigo. Estou-me a lembrar agora do que eu fiz com o Luca Argelo sobre o Douro, Faina Fluvial, em que fomos buscar, nós estávamos também ao mesmo tempo a fazer um trabalho sobre poemas de Fernando Pessoa, a musicá-los, e fomos de alguma forma tentar encontrar poemas que encaixassem em determinadas situações do filme, porque o filme tem o trabalho no cais, tem o carrego nos barcos, tem a coisa mais, as margens do rio, tem mais água, tem mais corrente, portanto tem vários momentos, apesar de ser um filme muito curto. Portanto, acho que conseguimos um razoável equilíbrio. Portanto, não tenho esse peso na consciência de ter feito isso em relação a filme nenhum. No entanto, lembro-me de ver há bem pouco tempo, um filme que eu já gostava, um filme mudo que eu gostava bastante, e que fui ver o concerto que estavam a fazer, e a música estava tão contra o filme, aí estava demasiado contra o filme, que não me permitia ver o filme. Ou seja, aí, quando a coisa atrapalha, não é? Quando a coisa atrapalha a outra, portanto, aí já acho, portanto, a mim atrapalhou-me bastante, tanto, de tal forma que saí e não consegui ver mais. E, portanto, será uma situação muito caso a caso, não é? Não tenho pruridos em misturar coisas de épocas, isso não tenho pruridos. Agora acho que tem que haver um entendimento e fazer... E casar a coisa bem e que a história passe, ou a imagem passe, no caso do Douro, Faina Fluvial são mais rotinas de trabalho, não é? E dar-lhe alguma emoção acrescida, ou seja, alguma ideia, aumentar um bocadinho, derivar um bocadinho a leitura também, abrir outras hipóteses à leitura do filme, mas nunca atrapalhar o que está na imagem. Portanto, se não atrapalhar e se ajudar. Okay. Pois eu concordo em absoluto com o que a Ana disse. Até já me questionei se o posicionamento que tenho se é conservador relativamente a esta ideia de banda sonora, porque eu acho que a banda sonora deve fazer um todo com as imagens e às vezes já me aconteceu estar a ver esta nova onda de cineconcertos, onde parece que estou a ver um concerto como quando estamos em casa a ouvir música com a televisão sem som. Um bocado essa disparidade entre um som que não casa com as imagens e eu olho para as imagens e o som não tem nada a ver, portanto, não sei se é uma posição conservadora, mas gosto quando as coisas se completam num todo. Faz sentido para mim. Por isso, quer dizer, não faz um bocado de confusão pôr um grupo pop a fazer uma banda sonora para o Nosferatu, mas quem sabe, não sei, não conheço a versão. Não, no caso, no exemplo, não era um grupo pop. Eu quando dizia no caso era uma banda rock, até nem era uma coisa muito mainstream. Aí a questão de base era o princípio, não é? Dessa banda sonora, por exemplo, já senti algumas vezes, às vezes até por uma questão de
às vezes até o volume pode ser importante nisto, não é? O volume é aquele- muito importante, muito importante, muito importante. Às vezes Porque está pode- altíssimo. Porque pode tornar-se avassalador relativamente ao filme e pode mesmo Sim, abafá-lo, no sentido sim, até sim. literal. Pode cegar completamente, não é? Faz-te ali uma parede sonora e tu não vês mais. É, Bem que também disseste, sim. ainda hoje de manhã foi das principais coisas que nós tivemos a testar antes de abrir as portas no Generation, era esse equilíbrio entre o tamanho da imagem no ecrã e o volume do som, porque senão as coisas não funcionam. Agora, se vamos terminar, eu gostava de terminar com uma coisa que queria dizer e que é interessante porque é exatamente o oposto disto, que é aquele filme que eu gosto muito do Gus Van Sant, o Last Days, sobre os últimos dias do Kurt Cobain, dos Nirvana, onde praticamente não há música. E, no entanto, o filme é habitado pela música. E eu lembro-me na altura que houve uma publicidade nos jornais e na televisão, vamos ver o Gus Van Sant a mostrar os últimos dias da sua vida, e eu dei com uma plateia no cinema cheia de adolescentes vestidos de couro e com metais e não sei quantos, e para quem viu o filme percebe que os primeiros 10 minutos é ele a deambular por um bosque, a fazer uns sons muito estranhos e não há mais nada do que aquilo. Ou seja, eu acabei o filme praticamente sozinho no cinema porque foi tudo embora, porque não havia a famosa música que eles anunciavam e, no entanto, para mim, o filme não precisou da música para nada, porque ela está lá presente todo o tempo. E isto também é uma questão interessante para quem se interessa pelas bandas sonoras, não é? Sim. Sim, é um ótimo sim. filme, é a melhor fase do Gus Van Sant, seguramente é um filme belíssimo, mas também é um filme muito melancólico e um filme difícil principalmente para uma plateia, principalmente uma plateia que vai à procura da música, então fica sem nada, não é? Ana, Sim, querias mas terminar com... não, eu gostei bastante desse filme, apesar de também não estava a contar com um filme tão angustiante. Angustiante, sim, mas daquela forma também não estava a contar. Mas muitas vezes a música está dentro da cabeça dele, ou então de alguma forma há um buraco. É um buraco que suga tudo, não sei. Portanto, é natural que se faça silêncio. É tipo um buraco negro. Que se faça silêncio à volta e acho que foi uma boa escolha para assim. Recordo-me bem. Agora não sei, para acabar, não tenho mais. Acho muito importante a boa relação da imagem com o som, isso é evidente. E pronto. Ok. Aprendi algumas coisas hoje, agradeço ao Fernando também. Eu já estive aqui, enquanto ele estava a falar, estive aqui a escrever no telefone para ir pesquisar. É a minha faceta professoral que vem sempre... Obrigada. Obrigada. Eu, como anti-académica, mas de alguma forma gostando de aprender, agradeço. Ok, muito obrigado pela conversa, pela vossa participação, e acho que fechamos então por aqui esta conversa sobre as relações entre a música e o cinema. Eu espero vê-los aos dois em breve, no mundo real, de preferência. Não? Sim. Obrigada, então. Bom Natal. Até breve para vocês também. Melhor que este. Depois esperamos que sim.